Bom, vamos lá então. Hoje a gente vê a aula 7. Nessa aula, a ideia é acrescentar aí, né, no que a gente já conhecia, o conceito de tangente no ciclo, né? Então, o seno e o cosseno já foram apresentados, já fizemos atividades, e a tangente é muito parecida, podia até ter deixado tudo junto para vocês. Eu quis fazer da forma que aparece no nosso material didático, aí no nosso livro, né? Então, por isso que eu estou separando aí. A gente vai fazer um pouquinho de atividade, mas vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente já fez, tá? Então, vamos lembrar da dedução lá do seno e do cosseno, nós vamos fazer uma dedução parecida também. O que a gente está procurando agora aqui, né? Determinar a tangente de ângulos dentro da circunferência trigonométrica. Então, vamos imaginar um ângulo qualquer aí, pegar um ângulo do primeiro quadrante, né? Então, vamos pegar aqui um 0 até um valorzinho aqui, uns 60 graus, né? Então, esse seria o nosso arco, né? E aqui dentro a gente teria o ângulo central correspondente, ó. Meu objetivo é determinar, então, a tangente desse ângulo alfa, tudo bem? A gente sabe que a tangente de um ângulo alfa no triângulo retângulo, ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E a gente tinha feito, né, o seno e o cosseno pensando assim, que se a gente pudesse fazer esse denominador virar 1, então a gente teria o valor trigonométrico como uma medida do desenho, uma única medida do desenho. Nesse caso, para fazer o mesmo trabalho, né, das deduções anteriores, eu precisaria então que esse cateto adjacente fosse 1. Ó. Então, se for 1 aqui, a tangente seria o próprio cateto oposto. Eu poderia olhar uma única medida ali no desenho de cateto oposto e falar, isso aqui é a tangente do meu ângulo. Né? Então, mas eu preciso que o cateto adjacente seja 1. E o problema aqui é que se eu desenhar um triângulo, aqui é onde eu tinha desenhado nas outras deduções, ó, eu não vou ter um cateto adjacente, ó, o cateto adjacente seria essa medida aqui, né? Eu não vou ter essa medida aqui igual a 1, a não ser que eu traga essa medida até aqui, ó. Então é isso que eu vou ter que fazer. Então, trocar o azul da tangente, eu vou pensar que aqui, ó, daqui até aqui tem 1, né? Então, esse vai ter que ser o meu cateto adjacente, ó. Tá vendo? 1. Então, eu sempre vou ter que ter no meu desenho, no meu triângulo que eu vou imaginar aqui, o cateto adjacente desse tamanho. E para que eu tenha um triângulo retângulo aqui e o meu cateto adjacente seja desse tamanho, eu vou precisar aumentar aqui a minha hipotenusa, né? Então vamos ter que fazer diferente, ó. Aqui, por exemplo, eu teria que aumentar essa medidinha aqui, tá vendo? Aumentar aqui de uma forma que eu tenha um triângulo retângulo ainda, com cateto adjacente 1. E aí eu posso afirmar que essa medida aqui, que é o cateto oposto, ó, isso aqui é o cateto oposto desse ângulo, né? Então, olha, quando o cateto adjacente é igual a 1, o cateto oposto passa a ser a tangente. Então, essa medida aqui seria a tangente desse ângulo. E a gente vai perceber que se eu pegar outros arcos, se eu pegar um arco desse tamanho aqui, vou fazer um desenho também, e aí eu vou ter uma tangente menor. Se eu pegar um ponto para frente aqui, né, um arco maior, ó, também vou fazer o desenho e aí eu vou ter uma tangente maior. Então a gente percebe que a tangente sempre vai ser essa medidinha aqui. E por esse fato, né, a gente vai enxergar então tangentes num eixo imaginado aqui fora do ciclo. Vamos desenhar esse eixo então aqui, uma reguinha. Esse eixo ele tem a característica de encostar num único ponto. Só nesse zero aqui, né, é que ele vai encostar na circunferência trigonométrica. Aqui está muito ruim, mas não tem problema. Olha, esse seria o nosso eixo aí das tangentes, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Que é o eixo da tangente, ó. E ele vai para cima e vai para baixo também, né? Então tem a parte positiva dele, tem a parte negativa desse eixo, tá? Esse eixo, ele encosta num único ponto, só no zero aqui a gente diz que ele tangencia, né? Então esse termo tangenciar significa isso mesmo, encostar num único ponto da circunferência, tá? Então ele
tangencia a curva no zero aqui, e ele é vertical, então ele é paralelo ao eixo dos senos, né? E aí a gente vai encontrar todas as tangentes projetando então o final do arco, né? Vamos pegar centro, final do arco e levar e projetar em cima do eixo da tangente. Então vamos para entender melhor essas projeções. Olha, no primeiro quadrante, qualquer valor que eu tenha no primeiro quadrante, então por exemplo esse arco, né? Que veio até aqui, eu pego do centro até esse ponto, ligo e continuo a reta até bater lá no eixo da tangente. Eu falo, então isso daqui é a tangente desse ângulo aqui, pessoal. Vejam que a tangente ela tem a característica de poder ser maior do que o raio de uma unidade, né? Então a tangente ela pode ser maior do que 1. Diferente do seno e do cosseno que estavam sempre contidos aqui na circunferência, então eram sempre valores menores, né, do que 1 ou menos 1, né? Então compreendidos entre menos 1 e 1, os dois eixos. No caso da tangente não, eu tenho tangentes maiores então do que 1, né? Isso é uma característica da tangente. Uma outra característica, vamos enxergar aqui, ó, então a gente vai ter no primeiro quadrante, né, tangentes positivas, tá vendo? Então, qualquer valor que eu tente pegar aqui no primeiro quadrante, eu vou bater, quando eu projetar isso aí no eixo da tangente, eu vou bater nessa parte de cima do eixo, então vai ser positivo. A tangente de zero, vou colocar aqui, ó, a tangente de 0 grau, ó, se eu passar aqui vai bater em cima do zero, né, zero. Aí a tangente de 10, de 20, de 30, ela vai aumentando. A tangente de um valor muito próximo do 90, ela vai ser muito grande, porque ó, eu vou sair daqui, vou passar nesse pontinho, por exemplo, eu vou subir e vai chegar uma hora que vai bater nesse eixo. Eu vou ter uma tangente bem grande então aqui, né? Ela vai aumentando muito. Mas chega um momento em que eu chego aqui no 90 e se eu tentar fazer centro, ponto, né, final do arco aqui de 90 e passar e tentar fazer isso daqui cruzar com essa reta, não vai cruzar nunca, porque elas são paralelas, né? Então a gente diz que a tangente de 90 graus, que seria a projeção aqui, ó, prolongamento, né, que bate nesse eixo, não existe. Então a tangente de 90 graus, ela não existe. Tudo bem? Se a gente passa de 90 graus, por exemplo, aqui um valor de 100 graus, a gente vai fazer aqui, ó, vai ligar no centro, aqui eu faço final do arco, centro e continuo reto, porque chega uma hora que vai bater no eixo da tangente. Eu vou ter uma tangente bem grande, só que para o lado de baixo. Uma tangente negativa bem grande, ó. Então no segundo quadrante a gente tem tangentes para essa parte de baixo aqui, tangentes negativas, né? No segundo quadrante aqui a tangente é negativa. Então, enquanto no primeiro quadrante a tangente fica positiva, no segundo, ó, eu passo pelo centro e ela vai lá para baixo. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o 135 graus, tá bem aqui no meio, tá vendo? A tangente do 135, ó, passando pelo centro, vai ser esse valorzinho aqui, um número negativo nessa região aqui, né? A tangente de 180, se eu pegar aqui, ó, o 180, sempre passando pelo centro, ó, eu vou bater em cima do zero. Então a tangente de 180 é zero. Quando eu venho para o terceiro quadrante, ó, pegar um ponto qualquer aqui, passar pelo centro, ela vai bater na tangente lá em cima e a tangente é positiva, tá vendo? Então, qualquer valor do terceiro quadrante, eu tenho que passar pelo centro e aí ela fica positiva, a tangente. 270, mesmo problema do 90, porque eu vou ter que sempre passar pelo centro. Então, se eu sair daqui, passar pelo centro, ó, ela vai lá para cima e não vai bater aqui nunca, porque são paralelas. Então, a tangente de 270 graus, ela também não existe. E quando eu venho aqui para o quarto quadrante, qualquer valor no quarto quadrante, se eu pegar o centro, então, por exemplo, aqui o 300 graus, né? Então eu venho aqui, ó, centro e vou ter uma tangente negativa, tá vendo? Então, nessa região aqui, qualquer ponto que eu pegue, centro e ponto,
Então a regrinha é sempre usar o centro para fazer a minha reta, tá? Centro e final do arco. E trago para cá para bater no eixo da tangente. Então no quarto quadrante, centro, ponto, tenho valores negativos aqui. Né? Até chegar no 360 de novo, que é zero de novo. Tudo bem? Essa é a ideia dos sinais. Então percebam que os sinais ficam assim, ó, resumindo, né? O sinal do primeiro e do terceiro quadrante, ó, dos quadrantes ímpares, são negativos, ó. Aqui vai, desculpa, positivos, né? Então, primeiro e terceiro quadrantes, ó, sempre vai passar pelo centro e vai para cima para bater no eixo da tangente, então são positivos. E os sinais do segundo e do quarto quadrante, os quadrantes pares, são negativos, porque sempre vai passar pelo centro e vai acabar indo para baixo para bater nesse eixo. Esses são os sinais, então, para o cálculo da tangente. Bom, sobre a redução ao primeiro quadrante, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito lá na aula anterior para seno e para cosseno. Então, a gente faz a redução ao primeiro quadrante e, em seguida, a gente só procura na tabelinha lá o valor da tangente. Então, não muda praticamente nada naquele exercício de redução. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, né? De redução e de sinais, um exemplo mais completo aqui. Vamos lá? Então, dá uma olhadinha, pessoal. No exemplo, eu peço para calcular as tangentes de alguns ângulos. Ó. Vamos dar uma olhadinha aí, tá? Vamos lá. Então, ó, o primeiro ângulo que eu estou pedindo é o 150 graus. Quanto que é a tangente de 150? Se eu for procurar esse número numa tabela, vai ser difícil de encontrar. A gente costuma encontrar só até o 90 graus. Então, vamos fazer primeiro a redução. Ó, a gente imagina lá o ciclo trigonométrico. Isso aqui pode ser feito só assim, simples, na forma de rascunho, né? Vamos marcar os 150 graus. Então, aqui está o 0, aqui está o 90... Aqui embaixo é o 180, o 150 está mais ou menos por aqui. A gente marca os 150 graus, né? Aí vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Ó. Se o 150 está aqui, quem está nesse lugar é semelhante ao 150, né? É simétrico a ele. Quem que está nesse lugar aqui? 150 para 180 são 30 graus, então aqui tem que ter 30 também. Se aqui é o 0, aqui é certeza que é o 30, ó. Então eu já sei que o simétrico ao 150 aqui, que está no mesmo lugar dele desse lado, como se fosse um espelho aqui, tá vendo? Que está no mesmo lugar, é o 30. E aí eu sei que a tangente do 150 vai ter o mesmo valor da tangente de 30. Se eu quiser projetar aqui, vamos enxergar isso, ó. Aqui está o eixo da tangente, que deveria encostar aqui, né? Esse aqui é o eixo da tangente. A tangente de 150, ó, tem que sempre passar pelo centro, então seria esse valor aqui, ó, um valor negativo, tá vendo? Que está no segundo quadrante. A tangente de 30, sempre passando pelo centro, então, ó, seria isso daqui, um número positivo. A tangente de 30 lá na tabelinha, né, é a raiz de 3 sobre 3. Né? Então, se eu procurar na tabelinha, eu vou encontrar tangente de 30 raiz 3 sobre 3. Então, se a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 150 é o mesmo valor, só que está para baixo. Ah, então é menos a raiz de 3 sobre 3. E aí eu descubro, tá vendo? Descubro o valor da tangente de 150, fazendo a redução aí. Olha o 210, mesma coisa, né? Então, dá uma olhada no 210... fazer de novo aqui o ciclo. Aqui está o 180, o 210 está um pouquinho para baixo aqui, nessa posição. A tangente de 210, vamos ver o simétrico. O simétrico do 210, ó, eu passo pelo centro, é quem está nesse lugar. Do 180 ao 210 tem 30 graus, então aqui tem que ter 30 também. Se aqui é o 0, aqui é o 30. Então, beleza, olha, a tangente de 30 graus é esse valorzinho aqui, e a tangente de 210 tem que passar pelo centro, ó, é o mesmo valor, vocês percebem que tanto a tangente de 30 é isso, e a tangente de 210 também é o mesmo valor, mas a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então, quanto que é a tangente de 210? É a mesma raiz de 3 sobre 3, ó, mesmo sinal, tudo certinho.
né? Enquanto a de 150 ela era negativa, a de 210 ela é positiva, então ela é igualzinha mesmo valor. Tudo bem? Tangente de 210 é igualzinha a tangente de 30. Então é a raiz de 3 sobre 3. Aqui a tangente de 150 era igual a tangente de 30, mas com o sinal trocado, porque estava para baixo. Então, menos a raiz de 3 sobre 3. Né? Vamos ver a 330 também? Mesma coisa, ó, vamos fazer o ciclo. O 330 está mais ou menos por aqui. Né? Aqui está o eixo das tangentes. Veja que a tangente de 330, ela é esse valorzinho aqui, um número negativo, ó, tá vendo? E a tangente, e o simétrico do 330? Então, ó, 330, aqui é o 360, aqui tem 30. Então, o simétrico tem que ser esse pontinho, ó, que está na mesma distância aqui. Então, se aqui tem 30 graus, aqui tem que ter 30 também. Então, aqui é o 30. Se a tangente... Opa, tá torto aqui. Se a tangente de 30, esse numerinho é a raiz de 3 sobre 3, então a tangente do 330, ó, que é o mesmo pedacinho, só que para baixo, é menos a raiz de 3 sobre 3. Ó, se a tangente de 330 é igual a tangente de 30, mas com o sinal trocado, porque está para o outro lado, então é menos a raiz de 3 sobre 3. E um último exercício que eu queria mostrar para vocês é o caso da gente ter um ângulo que está maior, né, do que 360, né? Então, esse ângulo aqui, como é que nós vamos fazer? Então, a ideia é encontrar a primeira determinação. Então, se ele é maior que 360, eu posso começar dividindo por 360. 2 vezes 360 é 720, vai sobrar 30 graus. Isso significa que eu giro 2 vezes completas e acabo andando mais 30. E o 750, então, ele está exatamente no 30, né? Ele dá 2 voltas completas e anda mais 30 e ele está aqui o 750, exatamente no mesmo lugar do 30. Então, a tangente desse 750 graus é essa aqui e é a mesma tangente do 30, né? Se eu tivesse pensado no 30, é a mesma tangente do 30. Então é a raiz de 3 sobre 2, desculpa, sobre 3, pessoal. Né? Mesma tangente do 30 graus. Tudo bem? Então, se for um número maior, a gente encontra a primeira determinação e aí a gente faz. Bom, o último caso que eu poderia pensar é o caso do radiano, né? Que apareceu aí várias vezes. Caso do radiano, 2 possibilidades, né, como eu já tinha comentado. A primeira delas é transformar em grau e a segunda é trabalhar com a fração, né? Então, por exemplo, aí os 150 graus, né? O que seria os 150 graus? 150 graus seria assim, ó, uma tangente de 5π sobre 6 radianos. Isso aqui é, ó, 180 dividido por 6 é 30, 30 vezes 5, 150. Esse aqui é o 150 graus, como é que eu faria, né? Então poderia, só um minutinho, pessoal. Melhorar a luminosidade aqui. Eu poderia só pegar o ciclo. Vamos fazer aqui. Nossa, tá muito ruim aqui no cantinho. Bom, teria que pegar o π, dividir em 6 partes e pegar 5. O π é meia volta, né? Aqui está o zero, aqui está o π. Eu divido em 6 pedaços, então, ó, 3 aqui mais 3 aqui. Ó, dividi em 6 partes e pego 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria o 5π6. A tangente desse valor que está aqui, ó, do 5π6, né? A tangente dele tem que passar pelo centro, ó. É isso aqui, ó, é um número negativo, tá vendo? Tangente de 5π6. Aí eu vou procurar o simétrico. Olha, o simétrico é esse ponto, é esse. É só ver aqui quem está na mesma distância, tá vendo? Muito fácil quando a gente escreve em radianos.
fica muito fácil, não precisa ficar transformando em grau, né? Então, ó, é o simétrico, é quem está na mesma posição do outro lado, tá vendo? E aí, aqui estaria a tangente desse ponto, esse ponto aqui é o 1π sobre 6, tá vendo? Que só tem um pedaço, aqui é 1π sobre 6. Ah, mas o π sobre 6 é o 30 graus. Então, se aqui tem 30 graus, a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Então, essa daqui tem que ser a raiz de 3 sobre 3 negativa, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não tem a necessidade de passar para grau, né? Eu posso deixar em radianos. É sempre legal estar trabalhando assim, usando esse radiano, tá? Não passar para grau, não. Tentar trabalhar com radiano, porque isso ajuda muito aí, né? É só ter um pouquinho de paciência e fazendo exercício que a gente melhora nessa parte também. Certo, pessoal? Deixa eu deixar para vocês aí um exercício. Só um minutinho, eu vou dar uma olhada num bom exercício para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, os exercícios sobre tangente estão na página 42, né? O exercício número 9, calcule o valor, né? Passando para o primeiro quadrante e tal. Esse é o exercício perfeito aí. Eu pedi para vocês, então, para finalizar, o exercício. Esse exercício é um pouquinho grande, então nós vamos fazer só esse exercício, o exercício número 9 da página 42. Tá bom? Então, por favor, façam esse exercício e aí fechou essa aula. Valeu, pessoal, até a próxima.